Deus abençoe, povo de Deus. Para a honra e glória de nosso Deus eterno e todo-poderoso, estamos aqui para passar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo aos corações dos membros da Primeira Igreja Batista em Andaraí, suas congregações e aqueles que, pela graça de Deus, puderem ouvir e ser edificados com a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, durante todo o ano, como já dissemos sempre, repetimos, estamos no ano do perdão, porque o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E o texto é bem claro. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta mensagem fica claro que estamos já ligados com Deus definitivamente, como um selo é ligado a alguma coisa que não pode ser violada. E como também sempre dizemos, essa pessoa não fica com o Espírito entrando e saindo dela, e nem tampouco perde a salvação. Mas, contudo, pode entristecer o Espírito Santo se tiver atitudes que não condizem com aquilo para o que o Espírito Santo está guiando. Essa palavra se faz necessária hoje exatamente porque nós vamos falar do sacrifício do perdão que faz de você família de Deus. E como família de Deus, você é uma pessoa de destaque em relação aos céus. Porque diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Isso acontece com quem já aceitou Jesus, que aceitou que o sangue de Jesus foi derramado por ele. Foi derramado para lhe dar perdão. Porque pelo sangue de Jesus, a gente agora é estrangeira na terra e não no céu. Na terra, a gente se constitui como embaixador de Deus. Sendo assim, o sentido de família hoje distancia-se muito da origem. Não combina com o propósito da cidadania divina em se multiplicar como imagem de Deus, transmitindo o sentimento de segurança e fidelidade só encontrados no perdão que o sangue de Cristo proporciona aos religados a Deus, conforme Romanos 5, de 8 a 11, que diz que Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Ele amou tanto assim, a gente tem que ter segurança, porque de maneira nenhuma Deus vai deixar a gente se perder, porque Ele deu o próprio Filho. Se Ele não negou o próprio Filho por amor de nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E continuando, diz: o cristão é perdoado e feito membro da família de Deus para inserir a cidadania divina na família humana, como acontece em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Então veja que mensagem poderosa. Vocês homens que têm esposas não crentes, filhos não crentes, vocês mulheres que têm esposo não crentes, filhos não crentes, veja o que é que essa palavra diz em 1 Coríntios 7, versículo 14. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Mas pelo fato de um de vocês da família ser crente, vossos filhos são santos. Porque você, com seu testemunho, vai fazer a diferença para que seu marido se converta e para que seus filhos se convertam. Você é que é o instrumento da casa para fazer isso acontecer, porque você já é membro da família de Deus. Só se torna filho de Deus quem recebe o único filho dele. Então isso parece um tanto controverso.
Porque Jesus é filho único e eu também quero ser filho. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Alguém quando quer aprontar uma ou quando se vê em uma situação difícil, diz assim, eu vou fazer porque eu também sou filho de Deus. Não é não. Você passa a ser filho de Deus é quando você aceita o único filho legítimo de Deus. Porque só existe uma maneira de uma pessoa se tornar filho de Deus. É sendo adotado por causa do consentimento do filho legítimo. Então só isso pode te fazer filho de Deus. Então o nosso texto de João diz assim, João capítulo 1, 11, 12 e 29. Porque como unigênito é Jesus que decide quem adotar. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ver que tudo está ligado ao perdão. Porque se ele tira o pecado, é porque perdoou. Então ele tira o pecado, você aceita ele e ele te recebe como irmão. E para hoje, amados, para esse momento, tem uma coisa maravilhosa que a gente precisa entender. O que Jesus precisou fazer, além de ir para a cruz, para poder você ter a tranquilidade de ser filho de Deus e saber que vai morar no céu. Jesus veio sofrer adotado para levar irmãos à glória. Olha bem, Jesus veio sofrer adotado. Ele podia chegar aqui como filho de Deus, como glorioso e não passar por nenhum problema, nenhuma dificuldade e julgar todo mundo. Mas ele se deixou adotar na terra. E José foi pai adotivo de Jesus. Então ele é um filho adotivo. Ele sabe o que é ser um filho adotivo e amado, porque José e Maria o amaram muito. Mas ele sabe também que na natureza de José e Maria estava toda a perversidade da humanidade. E que José e Maria suportou tudo por amor a ele. Então quem recebe Jesus, Jesus também dá o direito de ser adotado para viver o amor dele lá no céu. Isso é muito importante a gente saber. Isso se encontra em Hebreus, no capítulo 2, de 10 a 15, que diz assim, convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados, provém todas as coisas. Eu vou voltar à leitura porque eu pulei o texto. Tanto o que santifica como os que são santificados, provém todos de um só, de um mesmo Deus. Por causa disso, Jesus não se envergonha de chamar você de irmão, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantarei louvores a ti no meio da igreja, da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amados, quando a gente se converte, o inimigo não tem mais nenhum poder sobre nós, porque a gente deixou de ser escravo dele. A gente passou agora a ser irmão de Jesus por adoção. É por isso que só pode entrar lá adotado. Por quê? Porque Jesus foi adotado aqui, participou da natureza humana na sua inteireza, passou os sofrimentos das pessoas que mais penaram do mundo, para que com isso ele soubesse tudo na prática, sentisse no corpo. Então, se ele pôde sair da condição divina para se fazer humano e sofrer com a gente, ele agora vai fazer o oposto. Ele vai levar quem o recebeu como irmão e quem acreditou que o sangue derramado na cruz foi para perdoar os seus pecados e lhe tirar do Deus desse mundo, que é um Deus falso, que é o Deus que só traz tribulação às pessoas. É o Deus que lida com perdidos. E Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então, dessa maneira, Jesus vai levar você, meu irmão, minha irmã, e qualquer pessoa que queira, é só se converter, é só aceitar Jesus como seu Senhor de verdade. Mudar sua mente para começar a agir com os ensinamentos das coisas celestiais na terra dos viventes. Porque não são os incrédulos que têm que dar conforto para o crente. É o crente que conhece Deus que tem que levar conforto para os incrédulos. Então, se você tem um marido não crente, minha irmã, não largue seu marido, não. Não provoca ele, não. Não diz que ele é do diabo, não. Diz que por ele ser seu esposo, ele já é uma bênção de Deus. Do mesmo jeito, homem, não diga que sua mulher é qualquer coisa, não. Porque só o fato dela estar com você é um presente de Deus que Deus colocou para você trabalhar para ganhá-la para Jesus. E os filhos que nascerem de vocês são santos. Por isso que não importa, filhos, quem seja seu pai ou sua mãe. Porque se você aceitou o Evangelho, é porque você é santo, porque veio de uma parte santa que havia daquela pessoa que lhe colocou no mundo. Sendo assim, Jesus vai transformar todos esses que se santificam na sua palavra e levar para o céu, para serem agora com o corpo igual ao dele, ser glorificado junto com ele na casa do Pai, porque na casa do Pai há muitas moradas e Jesus foi preparar lugar para a gente. E quando ele preparar lugar, voltará para nos levar para ele mesmo, para que onde a gente estiver, ele esteja com a gente eternamente. Ele vai estar lá e vai nos levar agora com ele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa é a mensagem de hoje, com a conclusão pautada na seguinte reflexão lá de Gênesis, que diz assim: no princípio da Bíblia Sagrada, é notório Adão e Eva se tornando filhos adotivos de Deus pelo perdão, quando ambos se convertem e são criados em imagem e semelhança de Deus no mesmo dia. E logo entender que o nascimento físico de Caim e Abel não é o que aponta para filho gerado à sua imagem e semelhança. Gênesis 5, 1 a 3 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados, ou seja, foram criados no mesmo dia como imagem e semelhança de Deus, embora já tivesse sido criado antes, fisicamente. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, já tinha Caim, já tinha Abel, já tinha filhos, já tinha filhas, mas o que ficou como imagem e semelhança, o que acompanhou o seu raciocínio espiritual, foi Sete. E Sete fez discípulo, que é também da descendência. E a gente vai entender isso na conclusão desse texto, que diz assim: diante dessa notoriedade, cristão fiel é todo aquele que, independentemente de sua origem humana, crê em Jesus e o recebe como unigênito de Deus, conforme o testemunho do Espírito de adoção pelo perdão, tornando-se assim filho da promessa divina. Romanos 9, 6 e 8. Olha a resposta. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, amados, aceite a promessa de Cristo, você que ainda não tem isso, e vocês, irmãos, levem essa mensagem para os corações das pessoas, porque você não é melhor do que ninguém, não, meu irmão, minha irmã. E nem você é pior do que ninguém, não, que não é crente, não, meu amigo, minha amiga, você que é ateu, você que é espírita, você que é qualquer segmento religioso, ou até que descrê em Deus, você não é pior do que os crentes, não. Agora, a grande diferença é que você está no mesmo direito e ainda não aceitou isso. Mas você tem esse direito, é para você, porque eu não sou melhor do que você. E eu vou morar com meu Deus. E lá tem espaço para você. Só depende de você aceitar ser filho da promessa. Que Deus te abençoe e a glória de nosso Senhor resplandeça sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.